Oi. Então, é, tem uma coisa acontecendo, não comigo, mas no geral aí, em relação às pessoas que, que estão me preocupando, que, que eu tô até com medo. É, assim, esse tal de canetas emagrecedoras, por acaso, uns dias atrás, eu vi uma moça que falou que usou, que emagreceu. Mas no caso dela, ela tinha obesidade. Ou seja, o medicamento é para isso. E ela falou que o Ozempic, acho que foi o Ozempic, salvou a vida dela. Mas por quê? Ela realmente precisava. Será que agora a maioria das pessoas que estão usando essas canetas realmente precisam? E assim, eu tô vendo casos de pessoas que têm problema de verdade, obesidade, e são receitadas essas canetas, e essas canetas é para esse propósito, procuram e não acham. Por quê? Porque um monte de mulher que não precisa, não tem problemas de obesidade, não tem problema de saúde desse tipo, estão usando para emagrecer. Mulheres que já são magras. E isso me dá um medo, é, até pelos efeitos colaterais, que ninguém diz, mas com certeza tem, que pode aparecer, se não estão aparecendo, ainda podem aparecer depois de um tempo. E um medo por mim mesma, porque é, um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu vi que a moda dos anos 2000 voltou. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem a ver. Calma que eu chego lá. É, Antes, a moda dos anos 90 voltou. Agora, os anos 2000. Legal que eu tenho até coisas ainda dos anos 90, 2000 que voltei a usar. Legal. Mas quando falaram que a moda dos anos 2000 voltou, eu pensei em uma coisa. É, eu tive um medo, um receio, e que está acontecendo, que eu tô vendo que está acontecendo. É, Nos anos 2000, eu estava no fim da infância, e os anos 2000 eu cheguei na adolescência. A maior parte da minha adolescência foi nesse período. O que aconteceu comigo no fim da minha infância que se alastrou pela minha adolescência? Qual é o assunto desse canal? E é, isso aconteceu também devido às pessoas à minha volta, mas não só. A mídia da época tem parte disso. E detalhe que naquela época não tinha redes sociais. A mídia, nós tínhamos acesso à mídia pelas revistas. Em 2003, eu lembro que eu tive meu primeiro computador, meu primeiro acesso à internet, só pra mim, em 2003. O primeiro bullying que eu lembro, que eu relato aqui no canal, foi quando? 2002.
Ou seja, eu tive, quando eu tive acesso à internet, eu acabei piorando a fobia social. Teve os bullying, aí meu refúgio acabou sendo o computador. Passava dia e noite no computador. Não saía de casa, já contei a história toda. Para quem tá chegando agora nesse vídeo, veja os outros vídeos que vocês vão entender o que eu tô falando. E assim, teve um período, eu já contei essa história, não vou entrar em detalhes, é só um resumo. É um período que eu estive mais magra na minha vida e por que eu tava assim? Eu tentava não comer, basicamente isso. Eu não cheguei na anorexia por pouco. Ou será que eu cheguei e não percebi? Porque a pessoa anoréxica, ela fica em estado de negação. E eu, assim, a anorexia dos anos 2000 é essa onda Ozempic de hoje. E a mídia da época também me afetou. Porque eu via as artistas, as atrizes, cantoras, modelos, todo mundo, a cada aparição delas, elas apareciam mais magras. E toda vez que apareciam mais magras, eram elogiadas. Todo mundo elogiava. E, e eu, entrando na adolescência. Adolescência, que é um período que a pessoa ainda, que o adolescente ainda não tem opiniões formadas, não tem gostos formados ainda. Ela está em processo de entender quem ela é, sabe? É um processo de entender quem ela é. E durante esse processo, ao ver isso, o que ela interpreta? Que para ser melhor aceita, ela tem que emagrecer. Ela tem que atingir aquele corpo. Talvez isso não esteja me afetando tanto hoje, por incrível que pareça, por eu ser adulta. Mas naquela época, eu costumo dizer que ninguém chama por esse nome, mas eu vou chamar. Tinha uma pandemia de anorexia, ou epidemia de anorexia. E várias garotas e mulheres estavam com anorexia, simplesmente. Eu acho que ali bateu recordes de números de casos. E por quê? Nem, nem todas as garotas tiveram as mesmas histórias que a minha, na minha vida pessoal. Mas todas tinham acesso ao que a mídia mostrava. Que a televisão, acesso que a mídia que nós tínhamos na época era através da televisão, das revistas. Estávamos começando a ter esse acesso pela internet. Mas não tinha redes sociais. Quer dizer, tinha o Orkut, MSN, mas eu acho que o meio que nós tínhamos, o maior meio que nós tínhamos de acesso em relação às artistas, a mulheres famosas, era a televisão e revista. E elas apareciam cada vez mais magras na televisão, nas revistas. Eram cada vez mais elogiadas, cada vez mais perguntavam o que elas estavam fazendo, cada vez mais a mídia dava a entender que aquele era o ideal. E isso me afeta até hoje. Não estou com anorexia. Eu estou me alimentando bem, mas eu já falei, né? Ainda tenho inseguranças que me afetam ainda hoje. E essa onda Ozempic de agora
pode me afetar ainda. E, gente, assim, devia ser crime. Pior que foi liberado, né? Acho que foi liberado. Agora as pessoas estão com muito mais fácil acesso às canetas emagrecedoras. Só que tinha que ser proibido para quem não tem realmente algum problema, sabe? Quem não tem problema de diabetes, obesidade, porque todo medicamento tem efeito colateral. Alguns sentem, outros não. Se alguém que está usando essas canetas não estão sentindo nada agora, imagina o que pode acontecer no futuro. Eu vi que essas canetas, agora eu não lembro, mas meio que enfraquece o músculo, algo assim. Ou a pessoa emagrece, mas não desenvolve o músculo. Ou seja, se a gente vê alguns vídeos de atrizes que estão usando, que estão magérrimas, é impressionante. Podem ser atrizes jovens, mas elas andam como se estivessem com medo de cair. Parece que se sacudir, elas vão quebrar no meio, porque estão frágeis que elas estão aparentando. Não é nem sobre magreza, elas parecem frágeis. E assim, eu tô reparando que até nas minhas redes sociais está parando aquelas de aparecer aquelas pessoas que falavam sobre corpos diversos e tal. Não é sobre romantizar obesidade, não é isso, tá? Mas eu tô percebendo que o padrão tá mudando para um específico, que é cada vez mais magro. Tá começando pelas mulheres famosas, mas elas acabam sendo vitrine do que pode acontecer depois. E se eu, quando criança e adolescente, fui afetada pela mídia sem redes sociais, imagina as crianças e adolescentes hoje com redes sociais. As garotas, principalmente. Isso afeta muito mais as mulheres, né? Os homens podem continuar com a barriguinha de chope que ninguém julga. Se nós parecemos com uma barriguinha, enfim. E assim, isso não me afetou. Eu continuo me alimentando, né? Eu não pretendo usar essas canetas, porque a minha sorte é que eu fico pensando nos efeitos colaterais. Porque eu vi algumas coisas de problemas que podem causar. E fora que dá até para perceber quando a pessoa usa. O corpo emagrece, mas o rosto continua no mesmo tamanho. Assim, é, assim, eu tô achando que daqui a um tempo, quando as pessoas perceberem o que isso pode causar, vai ser proibida a venda. Só vai ser aceito para quem realmente precisa, para quem realmente depende desse medicamento. E eu tô com medo pelas crianças e adolescentes que também não têm personalidade formada ainda, nem é para ter, é normal. A adolescente ainda está se descobrindo, faz parte do período. E, sabe, não tem opinião formada, é muito mais influenciável. Se aparecer para criança e adolescente que aquilo tem que ser o desejável, o aceito,
isso entra na cabeça dela como a única coisa que deve ser aceita, desejável. Ela vai almejar isso, vai achar que qualquer coisa diferente ela está errada, que ela vai ser julgada. E aconteceu o que aconteceu comigo. E é isso. E eu tô achando até irresponsável dessas atrizes, cantoras, todas famosas, é, mulheres que já eram magras, aparecendo mais magras ainda. Isso não é sobre ficar comentando do corpo das pessoas, não é isso. É diferente quando a gente aponta que tem um problema maior acontecendo. De várias, não uma outra. Tem um padrão acontecendo. Várias estão surgindo cada vez mais magras, assim, do nada. Ou seja, será que elas mudaram a alimentação? Sabe? Assim, mesmo quando a pessoa muda a alimentação, se cuida melhor, ela não surge totalmente diferente do nada. E assim, tá estranho, tá perigoso. Não para elas, porque elas têm. Eles podem ter todas as condições para cuidar da saúde, mas quem é afetado por isso mesmo pode não ter as mesmas condições que elas. E é isso. Até a próxima. Tchau.